Fala pessoal da Placar TV, chegando para comentar a vitória nos pênaltis do Corinthians, bem ao estilo Corinthians. O Corinthians venceu por 3-1 o Grêmio, depois de empate 0-0 nos 180 minutos. Na verdade é uns 200 minutos, né? Que com esse tempo de acréscimo aí, que hoje em dia a arbitragem dá, viram uns 200 minutos de jogo, né? Ida e volta, né? Da Copa do Brasil nesse mata-mata. Foi 0-0 na Neoquímica Arena e 0-0 no estádio Couto Pereira, onde o mandante foi o Grêmio que manda os jogos em Curitiba, na capital paranaense, devido, né, à tragédia lá no Rio Grande do Sul. E o Grêmio, mesmo mandando o jogo, não conseguiu se impor tanto não em relação ao time do Corinthians. O Corinthians fez um jogo bem razoável, né? Mesmo sem contar com alguns titulares. Por exemplo, o Alex Santana teve a grave lesão e nem vai jogar durante um bom tempo, durante 3 meses. E também o técnico Ramon Dias optou por deixar o Garro no banco de reservas. O Garro, que é o principal jogador do Corinthians nos últimos jogos. Também não teve o Yuri Alberto, né? Que teve aquela cirurgia, né, de vesícula, e ele tá fora também de combate. Então, o Ramon Dias também poupou o Hugo, também poupou outros jogadores. O André Ramalho só entrou no segundo tempo. Enfim, para esse tipo de situação, o Corinthians até que se comportou bem com alguns reservas, com um time quase misto, praticamente misto, né? Do Corinthians contra o Grêmio. A primeira chance de gol, na verdade, da partida só foi criada aos 27 minutos. E o Soteldo bateu uma falta e o Hugo Souza fez uma bela defesa. Depois, logo em seguida, o Soteldo, em outro chute de fora da área, obrigou o Hugo Souza a fazer uma defesaça. Mais uma grande defesa do Hugo Souza, evitando o primeiro gol do Grêmio no primeiro tempo. No final do primeiro tempo também o Romero teve uma chance, que o Marquezinho fez uma belíssima defesa. Então, em chances de gol no primeiro tempo, foi 2-1 para o Grêmio. Eu entendo que o Grêmio saiu no lucro porque o zagueiro Kahneman tomou o cartão amarelo, mas antes desse amarelo, olha, ele já merecia ter tomado outros cartões amarelos. Ele tomou o cartão amarelo no final do primeiro tempo por uma falta em cima do Charles, né? O Charles que teve a oportunidade de jogar, já que a gente citou, o Alex Santana não tem condição de jogo, né? Uma lesão muscular grau 3, é uma lesão muscular muito séria do Alex Santana, e ele deve ficar de fora da equipe do Corinthians por aproximadamente 3 meses. E o Charles teve a oportunidade, até que fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians logo de cara criou uma oportunidade com o Pedro Henrique, né? Por pouco não fez o gol. O Corinthians fez algumas substituições, o Ramon Dias colocou jovens jogadores, né? Deu oportunidade para o Bidon, deu oportunidade para o Matheus Araújo, o André Ramalho também entrou na partida, o Giovani entrou na partida, e no final da partida também ele deu oportunidade para o Garro. O Garro que foi poupado, mas ele já estava vendo que a coisa poderia ir para os pênaltis, e aí ele colocou o Garro nos minutos finais. E olha que o Garro arrumou um fuzuê na defesa do Grêmio, fez grandes jogadas, fez uma bela assistência para o Matheus Araújo, que não teve a frieza necessária, que poderia ter matado o jogo ainda no tempo normal, sem a necessidade das penalidades. O Garro, que ainda criou uma outra grande chance no final, poderia ter feito o gol. Enfim, o Garro é um jogador diferente mesmo desse time do Corinthians. O André Ramalho também entrou. E o Corinthians dos pênaltis, principalmente por mérito do Hugo Souza e por falha também de alguns batedores do Grêmio. O Edenilson, por exemplo, chutou a bola longe, né? O Grêmio perdeu 3 penalidades, 2 para fora e uma que o Hugo Souza defendeu, e o Corinthians venceu por 3-1, aproveitou os 3 pênaltis. O Romero bateu muito bem, o Giovani bateu muito bem, e também o André Ramalho fez o outro gol de pênalti, o segundo, né? Na verdade, foi do André Ramalho, o terceiro foi do Giovani, e o Corinthians, com esse 3-1, segue na Copa do Brasil, segue para a próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians e Grêmio, que é um jogo sempre equilibrado, né? Dos últimos 10 jogos aí, 8 empates entre Corinthians e Grêmio. Quer dizer, um duelo muito difícil, muito equilibrado. A situação do Grêmio agora é pensar realmente, principalmente, né, no Campeonato Brasileiro, em relação a não rebaixamento. E o Corinthians também, né? Apesar da vitória aí
na Copa do Brasil. Tem entrado uma grana também, que é importante para o Corinthians. Nesse momento, entrar dinheiro, porque a Copa do Brasil acaba sendo uma competição bem rentável, né? E o Corinthians acabou levando uma bolada aí por passar para a próxima fase da Copa do Brasil, que tem alguns times já classificados. Tem o Flamengo, que passou pelo Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, tem o Atlético Paranaense, tem o Juventude, né, que acabou passando pelo Fluminense, tem o Bahia, num jogo polêmico, passou pelo Botafogo. Enfim, grandes equipes aí nessa fase final da Copa do Brasil, e o Corinthians ainda com esse sonho, né? Quem sabe de conquistar o 4º título da Copa do Brasil. O Corinthians que foi campeão das edições de 95, justamente em cima do Grêmio. Naquele ano o Corinthians era dirigido pelo Eduardo Amorim, e o Corinthians venceu o primeiro jogo no Pacaembu 2-1 e venceu depois no Olímpico por 1-0, gol do Marcelinho Carioca, e comemorou o título lá em Porto Alegre, hein? Depois o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em cima da equipe do Brasiliense em 2002, né? Aquela final também polêmica, era um jogo polêmico no Morumbi. O Corinthians venceu e depois empatou lá na Arena do Jacaré, na Boca do Jacaré, né? Lá em Brasília, e com empate por 1-1 o Corinthians levou o título. E depois mais uma conquista sobre o time gaúcho, que foi o Internacional em 2009. O técnico do Corinthians era o Mano Menezes, e o Corinthians tinha o Ronaldo Fenômeno, né? E o Ronaldo Fenômeno foi muito importante naquela conquista do Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo e depois acabou conquistando o título lá, comemorando o título, levantando a taça em pleno estádio colorado. O Corinthians, portanto, ainda na briga pelo 4º título da Copa do Brasil. Corinthians que precisa melhorar muito no Campeonato Brasileiro, sair dessa incômoda situação de zona de degola, mas agora, pelo menos com essa vitória, foi empate no tempo normal, mas vitória nos pênaltis, sem dúvida nenhuma, o psicológico da equipe está bem melhor. O Corinthians evoluiu taticamente, e mesmo com alguns jogadores que foram poupados, outros que estão machucados, o Corinthians jogou até uma partida razoável para boa contra a equipe do Grêmio. Olha, eu já deixo o recado para você, que é muito importante contar com a sua participação aqui na Placar TV. É a gente que faz a Placar TV para você. Então deixe seu comentário, deixe seu like, participe com a gente, que é sempre importante a sua sugestão para a gente, tá bom? Um abração e até mais!